Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu gostaria hoje de fazer mais uma reflexão com vocês acerca de uma reportagem que aconteceu no último domingo sobre as chamadas crianças transgêneros. E foi uma reportagem onde, em determinado momento, abordou um pouco de vida, um pouco da relação desses pais com essas crianças. O que é que seriam as chamadas crianças transgêneros? São crianças que têm uma dificuldade em relação a esse corpo biológico e essa psique. Em síntese, é esse corpo que é diferente dessa mente. É esse cérebro que funciona como se fosse feminino, mas esse corpo biológico, o corpo de origem biológico, é masculino. Ele apenas tem o corpo de menino. Ele apenas tem um corpo masculino, ou apenas tem um corpo feminino. Mas a sua subjetividade, a sua psique funciona como se fosse de uma menina. A ideia de crianças transgêneros é essa. E aí tem lugares que acompanham essas crianças e tem lugares que fazem um trabalho específico com essas crianças. Na reportagem foi São Paulo e Porto Alegre. Daí o que é que acontece? Eu tenho algumas observações a fazer sobre aquela reportagem. Eu acho que vale a pena a gente pensar também, pensar diferente, se posicionar, com o intuito de agregar, com o intuito de esclarecer algumas coisas. A bem da verdade, eu entendo e compreendo que essas crianças têm que ser acolhidas, que essas crianças devem ser amadas, que essas crianças elas devem ser acompanhadas, porque não é um momento tão simples, é um momento crítico, é um momento de crise. Para essa criança é algo sofrente também, mas o que me levou a gravar esse vídeo mais uma vez foi como a coisa foi abordada, foi como o tema foi abordado. Primeiro, não se tinha o contraponto. Eu não vi nenhum psiquiatra, eu não vi nenhum psicólogo, eu não vi nenhum assistente social, eu não vi esse corpo interdisciplinar falando acerca das crianças transgêneros com uma outra percepção. Porque são inúmeros profissionais que não concordam e que não aceitam a forma como foi exposta a reportagem. Segunda coisa, e a repórter bem falou isso, segunda coisa, que não tem base científica de que haja um cromossomo, de que haja um distúrbio cromossômico. Não tem. Não tem nenhuma base científica falando acerca desse distúrbio cromossômico. A gente não encontra respaldo científico, mais uma vez, para falar das crianças transgêneros. Terceira coisa, não se falou da história de vida daquelas crianças. Não se falou como foi a gestação daquela criança. Não se falou como foi o primeiro e o segundo ano de vida daquela criança. Não se falou como foi a relação daquela criança, de fato, com aqueles pais. Uma reportagem de 20, 25 minutos, 30 minutos, não traz e não expõe de forma coerente e clara um assunto tão crítico, um assunto que merece tanta responsabilidade ao ser falado dele. Então, não se sabe isso. Uma grande verdade que eu posso afirmar pode acontecer de pais que tiveram o desejo muito forte, o desejo muito intenso de ter um filho homem. E aí, quando compraram roupas, compraram o enxoval da criança, antecipadamente já compraram todo voltado para o sexo masculino. Daí, quando eles olham, vão fazer a ultrassom, percebem que não é um homem, é uma menina. Quando esse menino nasce, quando essa criança nasce, de forma inconsciente, esses pais começam a projetar os seus desejos e as suas vontades nessa criança do sexo masculino,
as vontades e os desejos e as projeções como se aquela criança fosse do sexo feminino. Então isso é uma das ressalvas. Sabe lá se essas crianças foram abusadas. Sabe lá se elas foram manuseadas. Isso são hipóteses. Eu não estou falando aqui de que aconteceu. Eu estou dizendo assim, o que pode acontecer. Mas o que eu quero trazer enquanto reflexão é que essas crianças elas devem ser acompanhadas. A gente tem que saber, acompanhada no sentido de quê? No sentido de saber a história de vida de cada criança. No sentido de compreender que a criança não é simplesmente o ato. E aí vem uma outra questão também. Será que a gente vê que em outros países existem centros de acompanhamento e quando essas crianças chegam na puberdade, eles aplicam inibidores para que essas crianças não desenvolvam as características do seu sexo biológico de origem. E aí eles colocam inibidores para inibir as características, as transformações desse momento de transição que é a puberdade. Será que isso também não pode ser uma forma manipuladora dos laboratórios de cada vez mais criarem produtos e nos transformarem cada vez mais em pessoas artificiais? Será que isso também não se trata de uma questão capitalista, onde os laboratórios querem vender mais remédios, as grandes empresas, as grandes multinacionais têm esse tipo de interesse? Será que? São questionamentos. Então, quando a gente fala de crianças transgêneros, eu fico pensando que, mais uma vez, não se encontra respaldo científico e para dar uma resposta meio que satisfatória viabilizar o processo de estimulação. Se nós não podemos resolver desta forma, vamos estimulá-los. Então é muito mais fácil viabilizar um caminho que não traga tantos problemas do que um outro caminho que possa de alguma forma requerer muito mais tempo, é muito mais doloroso, é muito mais danoso. Eu penso e entendo que esses pais, essas crianças, esses pais têm que ser acompanhados, essas crianças têm que ser ajudadas, amadas, acolhidas, mas não as estimulando a esse tipo de comportamento, não as estimulando a ter esse tipo de postura. Eu penso e entendo, enquanto profissional, enquanto um ser pensante, que posso pensar também acerca dessas questões. Então eu venho compartilhar com vocês esse meu posicionamento, tá certo? Que Deus abençoe a todos, que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um e que possamos continuar nos posicionando e pensando sobre essas questões que estão em pauta em nossa sociedade. A bem da verdade é que nós não podemos ser manipulados por essa mídia, que a cada dia está tentando viabilizar esse tipo de comportamento, tá certo? Que Deus abençoe, um abraço, Deus abençoe.